Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Silas Tech Cast, o seu podcast de inovação e tecnologia. Hoje nós temos aqui conosco um convidado mais que especial que vai falar conosco sobre como é a vida de ser nômade digital trabalhando com a área de design. Tá? Temos aqui o Rodrigo conosco. Rodrigo, você pode se apresentar um pouco para os nossos ouvintes aí? Claro. Antes de tudo, eu quero agradecer, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, grandes amigos. Eu sou o Rodrigo Lopes, sou designer há mais de 12 anos, especialista em gestão de marca, venho trabalhando há muito tempo com comunicação e marketing no geral, passei um pouquinho por várias áreas aí dentro desses campos. Sou goiano, mas moro aqui em Portugal já tem quase 2 anos. Olha só. Eu acho que me encaixo bem aí nessa categoria, de nômade digital, pela forma como eu planejei me mudar e morar fora. E por acaso vim especificamente aqui para Portugal. E é um prazer estar aqui falando com vocês. Cara, obrigado aí pela sua apresentação. E a área de design é uma coisa que todo empresário ele precisa, né? Principalmente a estratégia, toda ao redor do marketing, ela tá 100% ligado ao design. Então, assim, para você ter, seja um produto, entendeu? Seja algum serviço que você presta, você vai precisar do profissional dessa área, E do seu serviço também. Então, assim, o que te motivou a tomar a decisão de se tornar mesmo um nômade digital, Porque você tinha a opção de continuar trabalhando, indo, todo dia para o escritório, enfim, eu sei que as coisas mudaram, Com a pandemia que a gente teve, a gente findou sendo, todas as empresas se tornando um pouco mais flexíveis a questão do trabalho remoto, Mas o que te motivou a realmente tomar a decisão? Cara, eu quero me tornar um nômade digital. Foi bem por acaso. Na verdade, eu já trabalhava no modelo home office, como nós chamamos no Brasil, Antes da pandemia. Então, assim, quando a pandemia veio, inclusive, não impactou o meu trabalho. Já eu já estava trabalhando, estava acostumado a trabalhar em casa. Claro que a pandemia trouxe várias mudanças na vida de todo mundo, no mundo como um todo, Mas, assim, o que aconteceu de eu ir para esse caminho do nomadismo digital foi por acaso. Então, assim, eu já tinha um modelo de trabalho facilitado, vamos dizer assim, Esse trabalho que a gente exerce, que é possível trabalhar na área digital, tem essa liberdade. E, assim, antes de tudo, como eu considero o que se encaixa ou não no nomadismo digital? O primeiro ponto é o trabalho remoto. Então, eu já tinha esse ponto a meu favor. Eu tinha essa possibilidade de trabalhar remotamente. Só tinha que fazer algumas configurações específicas ali para o caso de sair do país, por exemplo. Mas já tinha essa possibilidade. A questão da tecnologia. Todo mundo que trabalha na área de design, digital, por exemplo, imprescindivelmente está ligado à tecnologia. Também, então, assim, exatamente. Esse ramo, a gente precisa da tecnologia para trabalhar. Sim. Então, eu já tinha isso também. Outro ponto era a flexibilidade. Então, assim, eu tenho bastante amigos que trabalham remoto, tem essa questão de já trabalhar com tecnologia ou na área digital, mas não tem a flexibilidade, ou seja, por conta de família, por filhos, cliente, às vezes, cliente, algum problema que não dá essa flexibilidade para ele. E eu não tinha esse problema, eu tinha essa facilidade, eu tinha essa flexibilidade, eu tinha só que decidir isso. Então, naquele momento foi acontecendo coisas que foram me levando para esse rumo. Útil ao agradável, Exatamente. E aí então, conseguiu. Eu sempre tive a vontade de morar fora. Portugal também foi uma coisa muito natural, assim, por causa das minhas pesquisas, do meu planejamento, foi indicando que esse era o melhor caminho para mim naquele momento, por conta do contexto ali que eu estava inserido. Então foi acontecendo naturalmente. Quando eu me vi trabalhando nesse projeto de mudança de país, eu fui me encaixando na ideia mesmo de se tornar o nômade digital, e querer mesmo fazer o processo de imigração para um outro país, Sim, tanto que quando eu me dei conta eu era um nômade digital, mas eu ainda, quando surgiu esse termo e tudo mais, ficou muito falado, eu fui me identificando. Então não foi uma coisa que foi assim desde o início um objetivo, foi acontecendo naturalmente.
Eu acho que muitas dessas profissões, né, de tecnologia, eu acho que sempre tiveram essas flexibilidades, né, lógico que depende do caso, depende da pessoa, da profissão, da empresa, em diversos fatores, né, mas sempre teve essa possibilidade, entendeu? Só não tinha esse nome, né? Hoje a gente Exatamente. tem um nome que realmente define, né, um grupo e pronto, eu tô nesse caso, Sim. você, diversas outras pessoas agora também estão dentro desse, acho que criada essa nomenclatura, né? Exatamente. Mas assim, quando você faz, né, esse processo de ir para um outro país, tem toda uma questão também de vivência, né, de imigração e tudo, adaptação e tudo mais, né? E mesmo que você já tivesse essa experiência, né, de trabalhar já remoto, né, ter o seu próprio tempo e tudo, para fazer as coisas que você precisava fazer, entregar o que tinha que entregar para o cliente, né? O que você acha que te ajudou a alcançar esse objetivo também, depois de fazer uma imigração para um outro país, né? Quais são as dificuldades que você viu aí nesse processo de adaptação no outro país, trabalhando como um nômade digital? Eu acho que a chave é essa palavra da adaptação. O desafio tá nela, na adaptação, eu acredito. Então, tudo que eu faço, eu tento já ter isso em mente, que é um processo. Inclusive o de imigração. Ele não é simplesmente entrar no avião, chegar no outro país e migrou. Acabou. É um processo largo. Eu não considero ainda que eu terminei esse processo. Eu tô há 2 anos eu tô numa fase de adaptação, de mudanças de costumes, de hábitos. Então no trabalho é a mesma coisa. Eu tive que planejar muito bem como eu ia lidar com isso. E com certeza, nos primeiros dias é mais difícil. Então, assim... Você não entende nada, né? Às vezes porque o pessoal fala mais rápido, sim, né? Tem vários pontos, né? Então, assim, é muita mudança ao mesmo tempo. Por isso que eu considero que eu ainda estou nesse processo, porque aos poucos vai diminuindo esse impacto. Mas no início é muita coisa ao mesmo tempo mudando, muita coisa que você tem que assimilar ao mesmo tempo. Então, no pessoal e no profissional, a mesma coisa, né? Eu mudei de país, aí eu tenho que me acostumar com a forma de viver aqui. Eu mudei de país, eu tenho que me acostumar com a forma de trabalhar aqui. Mesmo trabalhando remotamente, trabalhando em casa, eu tenho que lidar com a questão do fuso horário, tenho que lidar com questões... várias questões né? De dia a dia, documentação, é muita coisa. Até mesmo pagar uma conta de água diferente, totalmente, né? Você vai fazer uma coisa muito simples que você estava acostumado lá no seu país, aqui você fica, nossa, eu não imaginei que eu tinha que pensar como fazer isso. Vai descobrindo aquilo no dia a dia. Então, nos primeiros dias, eu acho que o maior desafio foi essa assimilação dos primeiros dias. Os primeiros meses, eu acho, né? Os primeiros meses mesmo. Eu acho que os primeiros meses, eles são os mais desafiadores, né? Que é o momento que você ainda tá... Cara, será que eu volto ou será que eu fico? Né? Eu particularmente não tive Não teve esse tempo. Todas as pessoas que eu fui conversando antes de mudar e tal, sempre me falaram isso. Vai ter um momento em que você vai ficar com essa dúvida. Eu tenho 2 anos e ainda não tive essa dúvida. Eu fui aproveitando a jornada desde que eu cheguei aqui. Aprendendo e já vem com a mente aberta mesmo, com o objetivo, né? De tipo, é o que eu quero, né? Isso, exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que assim, depois de tanto tempo planejando, eu planejei por 2 anos antes de vir, me preparei muito. Então, acho que essa dúvida foi antes comigo. Sim, eu tive essa dúvida antes de vir. Sim. Então, quando eu vim, eu estava muito seguro do que eu estava fazendo, assim, do que eu queria, igual você falou, do meu objetivo. Então, acho que para eu sentir essa dúvida, teria que ter passado por algo muito difícil para eu sentir. Eu acho que provavelmente a maioria das pessoas, quando fica em dúvida, sempre passou por alguma coisa difícil ali. Ou não tem um planejamento 100%, ou às vezes só ainda tá, né, com aquele pé aqui, pé lá, ou né? subestimou algum detalhe, que pensou que não ia ser tão impactante, aí quando passou por aquilo, dá uma destabilizada. Eu acho que a adaptação, né, em qualquer ambiente diferente, ela muda, né, para cada pessoa, né, porque cada pessoa tem uma vivência, né? Exatamente. Ô Rodrigo, e deixa eu te falar, com essas situações, né, que acontecem quando a gente muda e migra para um novo país, a gente percebe que diversos desafios eles aparecem, né, que impactam 100% na nossa vida pessoal e profissional, né, e principalmente na sua área, é uma área que você precisa de muita inspiração, né, sempre achar alguma coisa nova que vai trazer aquele tchan que o cliente precisa, entendeu? Então, assim,
tem alguns lugares aqui em Portugal que são favoritos para você realmente trazer essa inspiração que você tinha em algumas coisas lá no Brasil, só que agora aqui você precisou adaptar e que te ajudam a ter mais inspiração? Particularmente um local específico não, porque eu nunca tive muito essa necessidade, assim, de fazer algo específico. Eu gosto um pouco do contrário, de variação. Então, acho que mudar de ambiente, mudar de país me ajudou muito nisso, porque aqui, todo fim de semana novo, né? era alguma coisa nova. Então, eu procurei explorar isso nos fins de semana, por exemplo. No meio da semana eu estava trabalhando ali, o meu foco era o quê? O meu método de trabalho, que é pesquisa, né, usando a internet mesmo, fazendo o trabalho corriqueiro, habitual, vamos dizer assim. Mas nos fins de semana eu procurava libertar a minha mente, não trabalhar e conhecer o que eu precisava conhecer aqui, né, as pessoas, os ambientes, os mas novos isso locais. É bom, né, porque ele limpa, assim, um pouco aquela mente de coisa que está cheia de coisa extremamente técnica. Porque, querendo ou não, o que você tem que fazer pesquisa, na sua área você tem a parte técnica também, né, que é extremamente importante também. Eu acho que essa é a chave da questão, assim, no meu jeito de pensar. Eu costumo fazer as coisas metodologicamente, então, por conta disso, eu acabo me amarrando ali naquele método. Então, é muito importante para mim me desvincular disso sempre, porque aí eu faço igual você falou, eu dou um refresh ali na minha mente e volto e olho. Às vezes eu passo a semana trabalhando em uma coisa, aí faço essa pausa de descansar realmente a mente. Quando eu volto na outra semana, eu olho para aquilo que eu estava fazendo com outros olhos e vejo algum ponto que eu não tinha visto, melhora alguma coisa que você estava travado, né? Você chega e já achou uma solução. Muda o rumo da pesquisa para outro, então, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que, para mim, pessoalmente, ajuda muito. Eu acho que qualquer coisa que te ajude a dar aquela refrescada, né, como você falou, na mente, é bom, né, a gente explorar. E realmente traz valor, né, porque até na área de tecnologia a gente às vezes tem um problema lá que não acha uma solução de jeito nenhum, né? E aí depois de um tempo, o que a gente tem para fazer alguma coisa que ajude, né, a desfocar do trabalho, a gente chega de volta e acha a solução assim em menos de 2 minutos, às vezes, né? No design nós falamos muito do olho viciado. Então, assim, se você fica muito tempo olhando para aquilo e trabalhando com aquilo, você pode ficar, nossa, eu tenho que entregar aquilo, tal, tenho que fazer aqui, ficar focado 24 horas nisso. Você vai viciando seu olho naquilo, vendo sempre aquilo de um jeito e não vê algum detalhe importante. Quando você descansa, esse olho vai fazer outra coisa, né? Te dá essa refrescada na mente. Quando você olha, você já olha para outro ângulo, porque seu olho descansou. Então, ajuda muito. Eu acho que isso se chama aquela questão que você tinha falado no início, até a parte da flexibilidade, né? Isso. Porque trabalhar como nômade digital, ele te permite fazer diversas coisas, né? Mas, por exemplo, na hora do trabalho você tem que ter, né, a disciplina e tudo para conseguir entregar aquilo que o cliente precisa, né? Como que a gente faz para, no seu ponto de vista, né, como que você faz aí para equilibrar essa questão de flexibilidade, né, do trabalho, mas também conseguir alcançar as entregas, né, do cliente e tudo mais? Eu, particularmente, tenho bastante dificuldade com isso, naturalmente, por alguns problemas que eu tenho, assim, como é que eu posso dizer? É difícil, né? Eu tenho alguns problemas de dificuldade de foco, algumas coisas assim. Então, eu já particularmente procuro métodos de desviar, de contornar esses problemas. Então, eu tento ser igual, como você falou, disciplinado. Sim. Como eu tenho a flexibilidade de horário, eu tento compensar os momentos que eu não consigo exercer aquilo que eu preciso exercer. Então, eu trabalho hoje com essa questão do fuso horário, então eu tenho que estar presente em algumas reuniões com horário específico, algumas coisas assim, mas executar o trabalho de verdade, eu tenho essa flexibilidade. Então eu tento compensar, como eu tenho essas dificuldades de foco, algumas coisas, alguns problemas assim no momento de trabalho, principalmente quando eu estou muito cansado, eu tento compensar, equilibrar de algumas formas, gerenciando meu tempo. Então quando eu não consigo, no momento, fazer aquilo que eu preciso, eu foco em fazer a outra coisa que eu tenho alguma facilidade e depois eu retorno para aquilo que eu não consegui antes. A minha disciplina está sendo mais ou menos nesse sentido, de equilibrar as coisas e buscar o melhor momento para fazer as coisas sem deixar que o meu prazo
se perca, né? Sem deixar que eu não consiga cumprir com as minhas responsabilidades. Isso é muito bacana, porque você consegue fazer as entregas, né? Você consegue, ao mesmo tempo que você faz as entregas, você consegue fazer as coisas do seu dia a dia, né? Sim. E também não se sobrecarregar, né? Porque às vezes, quando a gente faz aquele trabalho de 8 horas por dia, né? Mesmo, Sim. você tem que estar ali trabalhando 100%, vai ter um horário ali que o seu cérebro vai ficar pensando em ovelhas saltando, entendeu? Exatamente. E você não vai conseguir realmente produzir, né? Quando você tem essa flexibilidade, você consegue dar uma desligada, né? Vai respirar, sei lá. Sim. Às vezes, tem algumas pessoas que jogam algum tipo de esporte, ou jogo mesmo de computador, enfim. Volta e consegue fazer as coisas, né? Então, acho que mesmo que a gente tenha esse tempo no fim de semana, eu acho que também ter a possibilidade de fazer coisas assim que, tipo, não te travem só naquela trabalho mesmo, ajuda bastante, né? Sim, eu considero isso o ponto importante nessa questão da produtividade. Muitas pessoas defendem, né, que o trabalho remoto faz o trabalho ser mais produtivo, você produz mais quando trabalha de forma assíncrona, e eu concordo, porque por causa dessa experiência que eu tenho, de ter essa flexibilidade e conseguir fazer aquilo que eu preciso fazer no momento mais oportuno e melhor para que eu consiga produzir aquilo. É só uma questão de gerenciamento de tempo, né, de realocar um período para outro. Sim. Então, quando você trabalha no horário muito rígido, igual você falou, aquele trabalho comum, né, 8 horas Sim. ali por dia, aquele tempo que você perdeu, você perdeu. Você foi. compensa ele num outro período que você... No outro dia. No outro dia. Então, aquele passado é perdido. Agora, no trabalho remoto, que é mais flexível, você não perde, você realoca. Então, eu considero isso mais produtivo. Eu acho que com isso, as pessoas conseguem não só produzir mais, né, mas ao mesmo tempo aproveitar um pouquinho mais a vida, né? Sim, esse é o ponto. Qualidade de vida. Precisa também focar ali no equilíbrio, sim, né? Que você tem que ter autocontrole também. Exatamente. Né? Porque, principalmente na área de tecnologia, para mim e alguns outros desenvolvedores ao redor do mundo, no período da pandemia, começou a ter que trabalhar de casa, às vezes a gente finda trabalhando mais, entendeu? Então você precisa mesmo ter essa questão de focar no equilíbrio, né? Uhum. Para conseguir ter o bom dos dois mundos, né? E, assim, tem algum conselho que você dá, imagina, para algumas pessoas que têm interesse de vir para Portugal, também ser um nômade digital, né? Imigrar também para um outro país e continuar trabalhando remoto? Tem alguma coisa que você indicaria, assim, para a pessoa fazer? É algo que eu falo para todo mundo. É uma coisa que quem me conhece, eu acho que vê como uma coisa repetitiva na minha fala. Mas planejamento. Tipo, eu reconheço que eu tive facilidade nessa parte, porque está muito enraizado no jeito que eu trabalho, né? No meu trabalho, no dia a dia, gestão estratégica, você precisa planejar as coisas, você precisa ser uma pessoa que planeja. Então isso me ajudou muito. Mas tem pessoas que subestimam o poder do planejamento. Então eu acho que sem planejamento você não concretiza aquilo que você quer concretizar de forma coerente, de forma concisa. Então, é complexo falar de planejamento porque algumas pessoas enxergam esse termo de uma forma, outras de outra, mas falando em palavras mais simples, seria você planejar como você vai executar algum trabalho, ou alguma coisa, algum objetivo. Então, essa preparação, ela muda de campo para campo, de coisa para coisa, de atividade para atividade. Então, é uma preparação para a imigração, é uma preparação para a mudança de vida, é uma preparação para a mudança de mentalidade. Acho que algumas pessoas às vezes falham nesse ponto porque se prepara só para uma coisa, né? Sim. E esquece o resto todo. E acho que a maior dificuldade às vezes a gente não pensa que realmente é um país diferente, tudo vai ser diferente, entendeu? Esse ponto que você falou é outra coisa que eu repito muito. Eu vou aproveitar a oportunidade, a abertura para falar, né, aqui esse pontinho que eu também sou um pouco repetitivo, mas eu acho que isso me ajudou muito quando eu aprendi e eu procuro passar para frente, passar adiante para ajudar outras pessoas. Eu procuro pensar, quando eu vou falar de planejamento, em três tópicos e, por coincidência, não sei, são 3 Cs, né, contexto, coerência e consistência.
o contexto é exatamente o que você falou. Se você vai planejar alguma coisa, pensar em fazer alguma coisa, o contexto é a primeira coisa que você tem que pensar, o contexto daquele problema, o contexto do que você está pensando, daquela situação. Aí você falou, né, que você tem que pensar como é que acontece cada coisa no outro país, mas ao mesmo tempo você tem que pensar no seu contexto de vida. Tipo assim, às vezes você pega uma receita pronta de alguém, mas aquela pessoa tem um outro contexto de vida, não é um contexto que você vive. Então não funciona para você tem que pensar no seu contexto. Né? Entenda primeiro o contexto pessoal, o seu contexto, e procure aprender diferentes receitas e criar uma receita própria que funcione para o seu contexto. Então eu até costumo repetir que contexto é tudo e tudo é contexto. Por isso que eu peguei esse ganchinho que você falou de tudo. Entendi. Porque o contexto é a palavra que, na minha opinião, é a mais importante do nosso vocabulário. Ela é muito, muito crucial, assim. E assim, o que você acha que quando você pensa nas coisas que você já teve fazendo aqui, né, e nas empresas que você teve trabalhando no decorrer da sua experiência, quando você vai fazer algum tipo de novo design, nova estratégia, né, você sempre tem que pensar também em como que aquilo se aplica para a marca, para a pessoa, né? Mas também com essa vinda para Portugal, acho que alguma coisa também muda, né? Isso teve alguma influência em como você cria ou pensa em estratégias de marketing, ou não teve tanto impacto assim? Não teve tanto impacto, mas reafirmou aquilo que eu pensava, no sentido de que quando você trabalha com estratégia, é muito isso que a gente está falando aqui, de entender o contexto, de pesquisar, de planejar. Então, se você muda o cliente, muda o contexto do cliente, que é uma coisa que acontece muito, você já tem que mudar a forma de você... a forma não, né? Você já tem que mudar o que você coleta, né? Aquelas informações que você usa para um cliente, você não vai usar as mesmas informações para outro cliente. Você tem que sempre descobrir o contexto do cliente, descobrir o contexto da marca, descobrir o contexto específico ali que você está trabalhando para você aplicar uma solução em cima daquilo. Então, eu reafirmei que o método de trabalho que eu tenho, ele funciona independente do local que eu trabalho. Sim. É claro que tem implicações que são, tipo, o idioma, cultura, o jeito de falar das pessoas, sim, isso óbvio. Mas até isso a gente descobre aplicando um método de trabalho que é planejar as coisas, descobrir antes, pesquisar antes de fazer, né, tipo, testar as coisas e etc. Então... E assim, se você fosse falar um momento desafiador aí que você teve, né, nesses anos aí que você já está aqui trabalhando com o nome digital, qual seria esse momento desafiador que você poderia mencionar pra gente? Eu acho que eu já mencionei, é o início, é o começo. Acho que foi o mais desafiador, assim. Inclusive, eu tive que destravar algumas coisas, né, no início. Então, eu sou uma pessoa bem introvertida. Eu sou bem introvertido mesmo, assim, que se deixar eu fico ali no meu cantinho e não socializo. A minha socialização é bem forçada por mim, assim, para eu não me fechar, né? Então, eu tive que destravar muito isso para eu viver as coisas que eu preciso viver para aprender aqui, né? Para experienciar novas coisas. Então, o início, igual você falou, pequenas coisas, fazer um pagamento de conta, uma besteirinha, ir num restaurante. São coisas que, mesmo que você tenha um planejamento, você não consegue saber tudo, né? Não tem, impossível. É experienciar, é um aprendizado empírico, né? Você precisa viver aquilo para aprender. Então, isso foi para mim o maior desafio e que eu gostei, né? Tipo assim, é aquele tipo de dificuldade que você passa, que é realmente difícil, mas que você, quando consegue vencer, assim, esses pequenos desafios que a gente às vezes subestima, é muito bom, porque quando você passa por eles, no final das contas, você percebe que era aprendeu. Simples, né? Não era tão difícil. Era isso, que bom, já passei por isso. E quando você veio para cá, né, e teve esse processo todo ali do início, da chegada, de se entender como as coisas funcionam, né? Teve algum impacto dessa mudança
no seu trabalho, nas coisas que você produz, tipo, mudou alguma forma como você enxerga as coisas, ou até, sei lá, eu pensava que... não sei como que funciona na área de design, entendeu? Mas com certeza você precisa, a sua vivência faz com que você produza aquilo que você consegue entregar para o teu cliente, né? Porque é alguma coisa que sai de dentro de você, né? Tanto da pesquisa, junto com o brand da empresa, mas também é uma coisa que é uma arte, né? Sim. Que você produz. Entende? Então, essa nova vivência teve algum impacto? Você acha e percebe que teve algum impacto no tipo de arte que você produz ou não? Acho que sim, porque é uma coisa até que quando a gente está estudando, a gente é motivado a fazer, que é um pouco daquilo que a gente falou, assim, de viver coisas novas, de refrescar a mente, estar sempre vendo algo novo. E eu acho que o ponto mais importante disso é a cultura. Então, quando a gente está no Brasil, nós designers, né, somos motivados a fazer coisas diferentes, né, consumir bastante cultura, porque isso vai aprimorando a nossa mente, ali, ajudando a criatividade, abrir a mente para várias questões diferentes, ter mais referências ali na memória, enfim. E eu correlaciono totalmente isso com essa questão da imigração. Então, por exemplo, chegando aqui eu tive contato com uma cultura totalmente diferente, uma coisa totalmente diferente. E indo para outro país você vai passear em outro país da Europa, você tem contato ali com coisas totalmente diferentes. Então coisas de marketing, principalmente, são tudo diferente, né? Você vai vendo coisas que você não via por falta de visão mesmo, de alcance, quando você está no Brasil. É claro que pesquisando a gente tem acesso a essas coisas, mas você consumindo de forma tão automática, né? Tempestiva aqui, né? Como acontece, você vai num país que você nunca visitou, você chega lá, tudo é interessante para você. Uma placa diferente, você, nossa, tem uma placa. Tudo é novo, é interessante. Então isso eu acho que impacta totalmente no trabalho. Na produção de conteúdo. Às vezes até tem novas ideias, né, por causa disso. Talvez eu não consiga pontuar uma coisa específica, né, assim, não é tão fácil perceber, mas a longo prazo você percebe que há abre mais a mente. Aprimoramento, né? Eu acho que isso, com certeza, eu acho que para qualquer área. Sim. Até para a área de programação mesmo. Mesmo que você vá, né, seguir a melhor coisa técnica, mas vão ter novas aplicações aqui, vai ter novos softwares, ter novas coisas que às vezes lá no teu país de origem você não tinha, entendeu? Exatamente. E que seja uma oportunidade de você explorar, enfim. A gente sempre consegue achar alguma coisa que nos auxilia, né, a evoluir ali no ambiente de trabalho. Com certeza. E trabalhando em casa, uma das coisas que eu acho que, não só em casa, mas mesmo que seja num num coworking, né? Você ainda vai estar só você mesmo trabalhando ali da sua equipe, às vezes, né? Então, assim, acho que com a pandemia também a gente percebeu um pouquinho mais isso pesado, né? Que eu vou mencionar aqui, que seria assim, a gente finda querendo ou não estar mais sozinho, né? Tá ali num isolamento, né? Entende? Então, assim, no seu ponto de vista, tem alguma dica que você dá para como essas pessoas que trabalham como nômades digitais, ou o nosso ouvinte, né, que está aqui com essa dúvida também, que dica que você daria para lidar melhor com isso? Eu não sei se a minha dica é muito boa, porque ela é muito pessoal, assim, por conta do jeito que eu sou, né? Como eu falei, eu sou muito introspectivo e tal. Mas eu me forço a fazer as coisas. Eu acho que nada forçado é bom, mas em alguns momentos você tem que se forçar a fazer algumas coisas. Então eu percebi com o tempo, né? No início eu tinha bastante resistência a esse tipo de coisa. Eu falava, não, sou assim, né? Tipo aquele papo do Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Mas no início eu pensava muito assim, eu sou assim, não, nada me muda. Com o tempo, eu acho que eu tô amadurecendo um pouco. Tô vendo que algumas coisas você precisa forçar pra viver de uma forma diferente em cada situação. Sair mais. Quando eu percebo que eu tô ficando muito tempo de certo. Fazer alguma coisa. Exatamente. Ir pro ginásio. O ginásio é academia. Fazer exercícios. Eu tinha muito assim, não, eu não gosto de ginásio. Eu vou fazer alguma coisa na rua, esportes. Quando eu cheguei aqui, comprei um skate, comprei uma bola de basquete, comecei a fazer coisas ao ar livre. Mas aquilo se tornou mais difícil, assim,
para eu manter Fazer a consistência, sempre. manter a consistência. Então eu falei, vou tentar uma coisa mais leve para eu conseguir a consistência. Uhum. Aí, ainda bem que eu consegui encontrar um ginásio mais tranquilo, assim, que não tem muito aquele ar de ginásio, porque eu não me identifico muito com aquele academia ginásio padrão mesmo, né? ali, A galera cheio, vai lotado pra de gente. levantar peso. Não gosto muito. E aí, a que eu consegui, e o horário que eu consegui por conta da flexibilidade que eu consigo, aí eu vou no horário mais tranquilo, é uma academia mais, né, como posso dizer? De bairro. Mais tranquilo de bairro e tal. Aí eu vou e é até muito relaxante, sabe? Porque eu chego ali, faço meu treinozinho e fico pensando em muita coisa ali, tipo, às vezes desligo do trabalho, né? Ou às vezes eu até do trabalho, assim, não, eu vou pra academia e continuar pensando lá, não posso ficar pensando aqui no computador, porque às vezes também eu tento fazer isso. E vou pra academia lá e fico pensando, quando eu volto eu consigo continuar aquilo. Então eu me forço a essas coisas, fazer algumas coisas que eu não gosto pra desbloquear algumas coisas que eu acho que isso melhora a qualidade de vida. Eu acho que você tem razão e eu não vou mentir, eu faço isso também, entendeu? Então, assim, querendo ou não, eu tenho uma academia perto da minha casa, né, que é literalmente 5 minutos eu tô na academia. Não, nem 5 minutos, eu acho que dá 2 minutos, é atravessar a rua, enfim. 5 minutos se eu demorar, né, fazendo alguma coisa até chegar na academia. Mas, e no início, né, eu não ia, então, assim, às vezes a gente precisa mesmo se forçar quando é uma coisa que envolve não só a saúde física, mas também mental, né? Sim. E querendo ou não, o exercício ele ajuda, né? Você sair, ver luz do sol, entendeu? Ver as pessoas, né? Ajuda pra caramba, porque a gente trabalha com a mente, né? Então a gente precisa refrescar ela também, e né? Inclusive, esse foi o meu maior motivador, assim, disso que a gente tá falando, né? De eu sair do Brasil e tal. E o que aconteceu, o meu maior motivador foi essa mudança. Porque eu acho que o jeito agora eu tenho certeza, né, depois que eu passei por tudo isso, que o jeito que eu tava vivendo no Brasil tava piorando esse meu lado. Tava vivendo de um jeito muito insalubre pra minha parte, pra minha saúde mental, né? Sim. Pra parte mental. E foi uma comprovação, assim, depois que eu mudei tudo isso e aconteceu e tá acontecendo, né? Essa mudança, o estilo de vida me trouxe uma qualidade de vida muito maior. Hoje, os problemas que eu tinha no Brasil ficaram lá, assim, que estavam atrapalhando a minha saúde mental. E chegando aqui, tudo melhorou, foi tudo novo, essas pequenas descobertas, pequenas alegrias, foi desvinculando, desbloqueando, não sei, né? Destravando, né? Destravando a mentalidade. Algumas coisas também, porque querendo ou não, quando você chega num outro país e você tem novas experiências, né? Às vezes, assim, imagina, mesmo que a gente tenha a questão da flexibilidade de trabalhar em casa, geralmente você vai ficar sempre no seu bairro, né? Você vai ser sempre bombardeado pelo mesmo tipo de marketing, de coisas que acontecem, entendeu? É a mesma coisa, você já viveu aquilo sempre, entendeu? Então não muda muito, mesmo que você vá pro escritório ou vá para algum outro lugar, não vai mudar tanto. Mas assim, você mudou de um país, entendeu? Você foi para uma outra cultura, uma coisa totalmente diferente. É gostoso, mesmo que seja difícil, você ir aprendendo essas coisas, né? Que você vai vivendo. E lá no Brasil eu descontava no trabalho. Tipo assim, o jeito que ficou tão cômodo trabalhar em casa, daquele jeito e tal, eu trabalhava muito. Então eu tive vários problemas, de burnout, essas coisas, porque eu exagerava. Era da cama pro desktop pra cama. Trabalhando. Ficava o dia inteiro assim, né? E ainda dormia mal, dormia pouco. Então, acho que essa mudança que eu fiz, meu motivador pessoal foi isso, foi essa mudança de vida, né? E assim, se eu fosse perguntar para você, né, depois de toda essa vivência e de tudo que a gente falou até aqui, quais são as estratégias, né, de marketing que você aplica para atender as necessidades do mercado brasileiro, mesmo que você esteja um pouquinho distante? Assim, falando de estratégia, eu costumo falar estratégia bem de forma geral mesmo, de forma ampla, porque eu acho que estratégia está em tudo, literalmente tudo. Dá para você trabalhar com RH e trabalhar com estratégia, dá para você trabalhar com financeiro e trabalhar com estratégia. Eu acho que todas as áreas têm a sua particularidade estratégica, mas o que une tudo é essa questão do planejamento. Eu acho que isso está em tudo.
Então, ser estratégico para mim é ter um porquê. Tudo que você vai fazer tem que ter um porquê. Sim. Isso é ser estratégico. Se você tem um objetivo, pergunta Colocar até o porquê que você tem nas aquele... coisas, né? Por que você tem esse objetivo que você está falando que tem, sabe? Pensar nos porquês das coisas, estabelecer esse porquê e fazer ele ter sentido do início ao fim. Então, o que eu tento aplicar em qualquer lugar que eu vou, seja um cliente do Brasil, seja um cliente de Portugal, é essa questão do porquê. É de fazer as pessoas se interessarem por isso, né? Então, eu acho que eu sou muito repetitivo nessas coisinhas, são palavras-chave que eu tô trazendo aqui, que faz muitas parte pessoas que me conhecem. da tua experiência também, né? E da tua vivência, tanto no Brasil quanto aqui, né? Eu acho que é válido, sim. Sim, por isso que eu faço de propósito mesmo, assim, essas coisinhas eu gosto de repetir, porque eu acho que é a questão dos 3 Cs que eu falei, contexto, coerência e consistência. Sim. Se eu repetir muito, eu tô sendo consistente. Então, eu tô repetindo. Okay. O porquê, eu já fiz até no trabalho algumas conversas com a equipe falando sobre o porquê. Porque eu acho que esse porquê, ele é a chave para muitos problemas que as pessoas ficam lutando ali para resolver por muito tempo. Sim. Então, às vezes, você chega com esse porquê assim, tá, mas por que você tá fazendo isso? Às vezes aí você nem faz a pessoa, precisa, né? Faz a pessoa pensar naquilo, ela, nossa, é mesmo, né? Mas às vezes nem precisa de alguma coisa, tá fazendo porque sim. Se você raciocinar esse porquê, ele te ajuda em muita coisa. Inclusive, tem muitas ferramentas, né, de design. Aí, só um pequeno adendo. Quando eu falo de design, não tô falando do design visual, né? Design como um campo. Design, você tem design... Dentro do design, você tem muita coisa que dá para ser feita. Diversas ramificações, né? A tradução melhor que eu gosto para design é projeto. Qualquer projeto, né? Tudo que tem início, meio e fim é um projeto. Qualquer projeto é design. Então, quando a gente fala de design, esses pontos que eu tô falando são os mais relevantes, é o que eu tento trazer para os clientes. Rodrigo, qual que é a sua visão de futuro, assim, para o marketing digital e também com o trabalho remoto? Eu acho que é uma coisa que aconteceu que é que é irreversível, né? Essa mudança, eu acho que principalmente por causa da pandemia, deu essa, de forma global aí, mudou, né, esse comportamento de forma global mesmo, que intensificou o trabalho remoto, que já existia antes, como eu disse, eu já trabalhava, né, como a gente fala no Brasil, teletrabalho ou home office, mas o trabalho remoto ele ganhou muita força depois disso, e eu acho que é irreversível. Tem muitas empresas, muita cultura corporativa que não se adaptou a isso. A gente está vendo essa queda, né, de lá para cá, que veio flexibilizando para o híbrido. Alguns rejeitaram, não, voltamos para o presencial. Voltou pro físico, né? Porque nada é absoluto, né? Nada é 100%. Mas, mesmo assim, eu acredito que é uma coisa irreversível que aconteceu. Tem pessoas que... Alguns nichos ainda vai continuar. Nichos, e algumas pessoas decidiram assim, não, meu futuro vai ser assim. Eu quero só viver trabalho remoto e tal. Claro que depende muito de viabilidade, muitas coisas. Mas eu digo que é irreversível porque é muito país, é muita gente, são muitas empresas. Algumas se transformam, criaram cultura em torno disso, outras se adaptaram 100%. Então, mesmo tendo resistência de muitos, vai continuar existindo, sempre vai ter. É o que eu também acredito. E do trabalho, e do marketing, da parte digital, né, do marketing digital, da produção digital, vamos dizer assim, eu acho que é a mesma coisa. O que está acontecendo são incrementos, né, as coisas estão mudando de acordo com que os contextos estão se formando, estão mudando. Está acontecendo incremento tanto no trabalho remoto, né, que já existia, ele foi bastante impactado e cresceu muito. Marketing digital é a mesma coisa. Eu acho que quanto mais as pessoas estão inseridas nesse contexto e consumindo muito as coisas digitais, produtos digitais e tudo mais isso está ganhando força, está sendo incrementado, está sendo moldado pela cultura, né, dos países. E, cara, uma pergunta que nem estava aqui no nosso roteiro, nem nada, mas inteligência artificial, cara? Cara, é a mesma coisa. Tem utilizado já no ambiente de trabalho? Tem, eu procuro não ser preconceituoso com nada desse tipo de coisa, eu experimento tudo que aparece de novo. Então, quando a inteligência artificial começou a surgir e eu tive acesso, né, aí eu comecei a usar, a pesquisar, eu sigo aquela coisa que eu falei de canais, de comunidades, né, de cada área. Eu procuro procurar ali o que é mais valoroso e fico seguindo aquilo, porque aí sempre eu consumo paralelamente ali alguma coisa e vou
de forma, do jeito que eu consigo, eu vou acompanhando cada coisa. Claro que não dá para acompanhar tudo. Tento não ficar naquela ansiedade de querer estar a par de tudo, porque isso é impossível, isso é insalubre, né, mentalmente não é bom pra gente também. Mas eu tento pelo menos ter o básico de conhecimento sobre as coisas. E a inteligência artificial tem aquele pró e contra, né? Tem muita gente que tem medo, tem muita gente que adora. Você chegou a ver o vídeo que lançaram, acho que foi a semana passada, né? Que é 100% gerado por inteligência artificial. É uma vertente do ChatGPT agora, é o Sora, que cria vídeo mesmo, né? É o Sora. É o Sora. Vi sim. Quando sai esse tipo de coisa, eu já fico, nossa, tem umas coisas que realmente dá medo. Tipo aquele robô. Assusta, viu o robô cozinhando, você falou, meu Deus, o robô cozinhando, daqui a pouco ele tá vivo. Então, assim, mas é uma coisa que eu tento não ter preconceito com nada desse tipo de coisa, tipo, de novidade tecnológica, porque eu acho que é mais perigoso você não entender aquilo do que você entender. Então, se tiver algum risco, a galera que se vai você perder compreender... emprego é o que não se adapta. Sempre foi, né? Aquele que não se adapta à inovação. Eu até conversei com uma pessoa um tempo atrás, que eu falei exatamente sobre isso. Eu acho que tudo muda, tudo está em movimento, tudo está se adaptando. O que vai acontecer não é que a inteligência artificial vai tirar empregos, é que vai se modificar a forma de trabalhar, e as pessoas vão ter que se adaptar a novas formas de trabalhar. Antes de surgir o YouTube, quem era Exatamente. YouTuber? A internet, que era tem influencer, muita gente, as máquinas, né? Quando surgiu o computador, vai tirar emprego. Não tirou, as coisas vão mudando. As pessoas é que estão criando isso e as pessoas têm que se adaptar a isso. Sim. Então, acho que se você acompanhar e souber o básico de cada coisa, você está pelo menos a par de prós e contras, de riscos e benefícios. Sim. Agora, se você se excluir desses mundos, desses conhecimentos, aí é mais perigoso. Porque você pode ser pego de surpresa por alguma coisa, não está preparado e minimamente preparado, né? Aí sim eu acho que mora o risco. Então eu procuro estar acompanhando essas coisas. Eu uso bastante no meu dia a dia, até às vezes brincando, né? Até por diversão. Então é um jeito da gente se manter, como eu posso dizer... Atualizado e sentir um pouquinho das coisas que estão acontecendo. E acompanhar o movimento das coisas. Então você, nosso ouvinte, que está vendo aí o nosso podcast, a gente vai deixar uma listinha de algumas IAs que você pode utilizar aí para fazer desenhos automáticos e brincar com ela também. Ô Rodrigo, deixa eu te perguntar, assim, quando a gente trabalha remoto, né, uma das coisas que acontece bastante é você trabalhar para uma empresa que está em outro país, né? Isso comigo sempre já aconteceu, as últimas empresas que eu trabalhei sempre eram de outros países e o que acontece é que às vezes essas empresas têm clientes em outros lugares, né? E às vezes você precisa se adaptar ao fuso horário daquele cliente. Como que isso funciona para você e tem alguma dificuldade que você acha que acontece e como que você gerencia aí o seu tempo? Sim, eu acho bem complexo, não é fácil. Quando a gente fala de flexibilidade, as pessoas acham que a flexibilidade só traz facilidades, mas não, tem muitas dificuldades. Então, assim, essa questão do fuso horário, às vezes, é um empecilho. Ele pode ser um ponto determinante para você não aceitar um cliente ou não atender um cliente. Então, você tem que ser bem responsável com essa parte. Eu confesso que eu tento... Às vezes, tipo, se você... né, tem as suas coisas para fazer aqui, você precisa gerenciar porque tem reunião também que você precisa estar lá, né? Então eu tento ser bem responsável com essa parte, assim, eu só aceito aquilo que eu consigo cumprir, arcar com aquele ponto, principalmente de fuso horário e horário. Então todas as minhas negociações sempre partem desse princípio já. As conversas já começam assim, tá, e o fuso, como você consegue? Você consegue manejar isso ou não? Porque isso é determinante, viabiliza ou inviabiliza algo. Sim. Então, se eu vejo que eu não consigo, eu já, antes de evoluir aquilo e tal, isso não é viável para mim, infelizmente. Eu acho que no início, né, é até um pouco mais difícil, porque a gente nunca precisou fazer isso, né? Sim. Sempre teve ali no mesmo horário, né, no mesmo time zone, né, ou no máximo 1 hora, porque no Brasil tem o horário de verão, tinha, né? Acho que agora não tem mais. Quando eu estava no Brasil, até que eu não passei por isso, porque os clientes que eu atendi lá, os clientes de fora que eu atendi estando lá,
era sempre de forma assíncrona. Então ok. eu podia fazer, ele me mandava um e-mail, eles me mandavam um e-mail, eu poderia fazer num Era dia, um no outro processo dia ele mais via, então era padrão, né, bem assíncrono. de trabalho. Não tinha muito, aí quando tinha, era muito raro ter uma reunião, quando tinha a gente dava um jeito, né, não encaixar ali um horário que dava. Então não tinha essa responsabilidade, assim, não, você precisa ter um momento do seu dia que Tipo, que reunião precisa estar dele, disponível. na daily meeting você Ou não então, tinha. assim, que você precisa estar disponível. Muitas vezes não tem reunião marcada, mas o cliente fala assim, olha, eu preciso que se algum dia eu tiver algum problema, você esteja disponível tal horário, sempre. E isso já te implica aquela responsabilidade de estar disponível, porque se o cliente tiver um problema, você vai estar lá. Então, no Brasil, eu não tive isso. Mas estando aqui, em Portugal, eu tenho essa questão. Todo um cuidado que precisa ser feito, né? Então, aí eu já tive que me adaptar. Eu confesso que eu gostei do horário que eu tô hoje, trabalhando atualmente, né? Sei que isso não vai se manter por muito tempo, porque é muito variável, mas o horário que eu tenho, essas responsabilidades de estar, assim, disponível para o cliente, estão sendo bem cômodas para mim. Inclusive, ajuda essa questão de ir pro ginásio, tá sendo um horário muito bom para mim, acordar mais tarde, trabalhar até de noite, que é uma coisa que eu sempre gostei, eu sou mais noturno, eu produzo mais depois do almoço até a noite. Tarde barra de noite, manhã né? eu sou um pouco mais lento. Então isso para mim foi muito cômodo. Mas eu sempre procuro analisar esse ponto, né? Se eu vou conseguir isso, suprir Antes de aceitar alguma coisa, você já prevê, né? Se você vai realmente conseguir ou não. Porque eu acho que tem aquelas expectativas que precisam ser cumpridas, né? Se o cliente vai te contratar, te mostra uma expectativa, você já tem que saber avaliar se você vai conseguir cumprir alcançar aquelas expectativas dele ou não. Como que você se mantém conectado aí com o marketing do Brasil? Marketing não, as mídias digitais, né? E tudo que é relacionado a design. Eu vejo o marketing, igual como eu falei, de uma forma bem ampla, né? Uma coisa que virou um termo que hoje, se você fala marketing, você está falando de tudo, assim, de comunicação, de design, não é tecnicamente correto, mas popularizou, a gente entende como tudo. E eu gosto disso, porque eu gosto de estar acompanhando o todo mesmo, a parte mais abrangente, ampla, assim, da parte de comunicação. Porque, como eu falei, o meu foco é estratégia, e estratégia está em tudo. Então, eu me especializei em comunicação e gestão estratégicas de marcas, que é específico. Mas, para eu trabalhar com marca, eu tenho que entender de negócio, eu tenho que entender de comunicação, eu tenho que entender da própria gestão de marca, de cultura, né, de como essas coisas acontecem, pesquisa, principalmente. Então, a minha forma de manter pelo menos um pouquinho de conexão com cada um desses pontos estar dentro de alguma comunidade, participando, não ativamente ali e tal, mas pelo menos acompanhando os assuntos de cada um desses temas. Então, minha principal ferramenta hoje para isso é o WhatsApp, por exemplo. Todo curso que eu fiz que gerou aquela comunidade, uma coisa interessante com pessoas boas mesmo ali conversando, eu me mantive. Os que eu via que não tinha muito conteúdo, não tinha muito porquê de eu estar ali, eu saí. Então eu mantive, até hoje, aquilo que eu acho valoroso. Que é valoroso. Então tem grupos de branding, de cursos de branding que eu fiz, que eu gostei muito, e com pessoas muito influentes no Brasil, principalmente, eu mantive, fico lá e fico vendo as conversas que rolam ali, acompanhando toda novidade que o pessoal traz. Então, às vezes, até acontece assim, acontece alguma coisa importante nessas áreas, aí você finda sabendo mais rápido. 5 grupos compartilham a mesma coisa, sabe? Você já sabe que é importante, né? Assim. Então, assim, um grupo de branding, um grupo de design, um grupo de comunicação, de UX design, que é a área que eu estou atuando hoje, tem muita coisa em comum. Mas quem fica muito só fechado nessa área específica, fica achando que aquilo é a particularidade daquela área, mas quando você começa a abrir e olhar para as áreas paralelas ali, complementares, você vê que tem muita coisa totalmente conectada. Por isso que eu gosto de olhar para todo, assim. Rodrigo, pensando nessa questão, quando você fala sobre olhar o todo, né, do marketing digital e dessa palavra marketing, que é muito mais do que isso, né, quais conselhos você daria para uma pessoa que está dentro de alguma dessas áreas e quer se tornar um nômade digital, ou mesmo trabalhar remoto, ou fazer um processo de imigração para um outro país, né, e ter essa flexibilidade também? Primeiro,
eu vou juntar tudo que eu falei aqui um pouquinho e criar um raciocínio, né? Eu acho que é primeiro, entender o seu porquê. Tipo assim, por que você vai fazer isso, né? Por que eu vou me tornar um nômade digital? Acho que a gente pode usar esse termo hoje porque ele surgiu, mas por que eu quero ter essa questão do trabalho remoto, da flexibilidade, trabalhar com tecnologia? Isso faz sentido na minha vida? É um porquê entender ele. Porque eu acho que se isso fizer sentido, você vai ter a motivação para fazer todo o resto. Sim. Que é o primeiro passo mais difícil, que todo mundo acha é planejamento, que é chato, né? Planejar é chato. Então você tem que pesquisar, você tem que se preparar, você tem que olhar para uma coisa, olhar para outra, conversar com gente. Dentro do planejamento tem aquela boa prática de falar com os especialistas. Aí quando você vai fazer uma coisa assim, imigração, eu tenho que começar a ver o que os especialistas falam sobre isso, ou uma pessoa que já passou por essa experiência. Uma não, né? Com várias. Sim. Você não pode focar numa, você tem que conversar com várias e ver o que tem em comum, o que eles falam que faz sentido na sua vida, no seu contexto, que é aquilo que eu falei. Então, o meu conselho é esse, é começar pelo porquê, que tem até um livro, né, que chama Comece pelo Porquê, inclusive eu indico para todo mundo, Simon Sinek, que Comece pelo Porquê. Eu acho que esse é o clique que me deu, assim, desse raciocínio. E começar por esse porquê e partir para o contexto, análise contextual, seu contexto, não fique se comparando com os outros. A sua vida é muito particular, suas experiências são muito pessoais, então o que faz sentido para o outro pode não fazer para você, o que faz sentido para você pode não fazer para o outro. Então foque no seu porquê, planeje as suas coisas de acordo com a sua realidade, não tenha pressa, faça devagar, porque aí você faz as coisas sem sofrer com mais muito. Qualidade, com mais qualidade. As dificuldades vão ficar mais brandas, e isso eu falo por experiência própria. Se eu não tivesse feito o planejamento que eu fiz para me mudar, eu tinha passado por coisas que eu vejo muita gente falando que passou, e ainda bem que eu não passei por Conseguiu planejar, né? E aí foi mais fácil. Foi mais Né? fácil. Quais são os seus planos em relação ao trabalho remoto e estilo de vida aqui em Portugal para o futuro? Eu confesso que eu não estou muito com um objetivo específico, assim, tipo, continuar em Portugal ou sair de Portugal. Inclusive, no meu planejamento tinha essa visão. Eu estou cumprindo, passando por essas etapas ainda. Meu planejamento não terminou quando eu cheguei aqui, ele está acontecendo ainda. Está acontecendo umas mudanças atuais que eu previ para fazer só depois de um tempo que eu estivesse aqui, então está acontecendo. No meu planejamento eu pensei assim, a partir de certo ponto eu vou esperar o contexto se formar para eu lidar com ele, para eu fazer aquilo que eu tô indicando que as pessoas façam, né, que é entender o contexto. Então eu não tinha como prever o que está acontecendo agora, eu deixei para acontecer, o contexto está se formando, enquanto ele está se formando eu estou entendendo, absorvendo o que está acontecendo, e eu vou lidando com isso, eu criando um planejamento para lidar com isso. Eu já estou com isso tudo em mente, eu fico o tempo todo pensando nessas coisas, então meu plano é, a curto prazo, entender esse contexto. A partir do momento em que eu entender esse contexto, eu vou ver os pontos fortes e os fracos, né, os positivos e negativos, e vou lidar com isso. Talvez eu continue aqui em Portugal, focando em trabalhar para empresas externas, né, como a gente estava falando agora há pouco. Talvez não, talvez eu planeje ir para outro país e trabalhar de lá para outras empresas, enfim, é uma coisa que eu ainda estou lidando. Portugal é uma porta para a Europa, então aqui você agora tem flexibilidade para fazer diversas outras coisas que seriam mais difíceis se você estivesse ainda no Brasil, né? Acho que basicamente o meu plano é esse, é aproveitar essa questão do trabalho remoto, da flexibilidade, da tecnologia, e agora fazer o uso mais, consumir esse valor que a gente produz depois de concretizar essa questão, né, de ter isso, ter esse privilégio, vamos dizer assim. Então é isso, pessoal. Olha, nós agradecemos aqui da Silastec, Rodrigo, por muito mesmo pelos insights e por toda essa estrutura de pensamento que você trouxe para os nossos ouvintes. E se você é nosso ouvinte ou empresa que está vendo aqui o nosso podcast, Rodrigo, como que eles fazem aqui para encontrar você, ver o seu trabalho, ver aquilo que você faz e até como que você se comunicaria aí com o pessoal? Eu acho que o melhor canal aí de comunicação que a gente tem hoje para essas questões profissionais é o LinkedIn, né? Então acho que ali é um bom espaço para a gente iniciar. O LinkedIn na tela. Pra gente iniciar aí essa conversa. É Rodrigo Lopes. Rodrigo Lopes Branding também, vocês vão encontrar minha página no Instagram. Mas basicamente Rodrigo Lopes no LinkedIn vocês vão me encontrar.
E estou sempre disponível, de portas abertas para iniciar qualquer tipo de contato, não só profissional, o pessoal que quiser conversar sobre essas áreas, esses tópicos que a gente falou hoje, né? Estou sempre disposto aí a novas relações profissionais, networking. Com certeza. Todos bem-vindos. Network é extremamente importante e é isso que a gente está tentando fazer aqui com o Silas Tech Cast, que é o seu podcast de inovação e tecnologia. Nós falamos aqui com empreendedores e pessoas que são especialistas nas suas áreas sobre diversos assuntos, trazendo insights para vocês. Nos siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e também comente.